série Os Pré-Candidatos a Prefeito de Água Doce do Norte, hoje eu tenho a honra de receber em minha casa o Anderson Transportes, para a gente bater um papo, falar sobre política, falar sobre o futuro da nossa cidade. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado primeiramente a você e todos os ouvintes que me dá essa honra de estar aqui podendo esclarecer algumas coisas que vocês quiserem me perguntar. Bom, Anderson, antes de mais nada, né, pelo o pouco que eu conheço da sua história, você veio de família muito humilde, menino criado na roça, Santa Luzia do Azul, descalço, e com muita luta hoje você praticamente não é mais o Anderson Leite, você virou o Anderson Transportes, né? Você fez o seu trabalho se transformar no seu sobrenome. Você sonhou algum dia na sua vida que isso pudesse acontecer? Sempre coloco Deus na frente. Sou uma pessoa que ao anoitecer e ao amanhecer eu aprendi a fazer uma oração, agradecer a Deus no final do dia pelo dia, amanhecer, fazer uma oração, pedir a Deus para que eu tenha um dia abençoado, para que esteja um anjo me protegendo. E eu acho que foi por aí que eu tenho chegado aonde eu tenho chegado, que eu não acredito que está tão longe quanto eu sonho. E, enfim, então é isso que aconteceu. E antes de trabalhar no ramo de transporte, o que é que o Anderson Leite até então, né, fazia da vida? Trabalhou com o quê? Apanhava café. Já foi homem da roça, já? Capinava. Duvido. Puxava aluno. Você trabalhou pesado antes, já? Muito, muito. Eu trabalhei de servente pedreiro, já apanhei café, já capinei na enxada. Eu venho de uma família muito pobre, né? Trabalhar era necessidade, não era escolha, né? Então assim, eu não tive uma infância muito boa. Eu acredito que uma criança, por exemplo, eu sou pai, ele tem que ter um momento para tudo. Um momento de diversão, um momento de alegria, de trabalho, de estudo. O ser humano ele tem que ter nas suas etapas. Eu não tive essas etapas. Ô Anderson, e tipo assim, graças a Deus, né, você teve a vitória, hoje você é um empresário financeiramente resolvido, e muitas das vezes, em alguns áudios, ou até mesmo conversando com as pessoas, dá aquela impressão, pô, o Anderson gosta de ostentar aquilo que tem. Você se considera um ostentador pelo patrimônio que você conquistou aí ao longo dos anos? Eu não me considero um ostentador, isso é coisa que os políticos adversários meu criam. Essas imagens são criadas. Sim. Porque se eu fosse ostentar tudo que eu tenho, e onde eu tenho, ou onde eu já passei, eles iriam enlouquecer. E por que se envolver na política? Por que deixar os negócios de lado nesse momento? Onde surgiu o interesse de, não, eu quero um dia ser prefeito de Água Doce do Norte? Qual o motivo? Tem a ver com seu pai, a convivência política? O pai, ele é político a vida inteira. Eu, por exemplo, desde os 10 anos, eu acompanho ele envolvendo com política. Mas talvez seja parte daí. Mas eu acho que é algo mais. Porque se eu fosse só política, eu fui convidado diversas vezes por empresários, por moradores de Central de Minas, onde eu morei uma parte da minha vida, a ser o candidato lá nessas eleições. E eu não quis. Não quis e não quero. Porque o sonho da minha vida é ser candidato a prefeito em Água Doce. Porque Água Doce tem uma política que ela destrói, ela não constrói. Me desculpa os políticos de Água Doce, não são todos. Talvez muitos gostariam de fazer diferença, até acredito nisso. Mas Água Doce é um município rico em água, em terra fértil, em riquezas minerais. E é um município assim que é como se você entrar na sua casa e dormir com as portas abertas, para que todo ladrão chegue e te rouba. Então é daí que nasceu a vontade de ser o prefeito de Água Doce do Norte, para mudar. E se eu tivesse ambição política, ou se eu realmente fosse político, eu poderia ter sido tentado aí, comprado uma secretaria, né, igual muitos fazem aí, oferecido apoio de alguma forma, ou ser um vereador. Mas eu não vejo a política por aí, entendeu? Porque se eu fosse um secretário, por exemplo, eu não ia chegar onde eu quero chegar com Água Doce. Ô Anderson, outra questão, né, muito abordada por parte da população, não vamos dizer todos, né, não podemos generalizar, mas o Anderson, ele é um empresário bem sucedido, mas ele é de fora, ele não é de Água Doce.
Por mais que você seja criado em Água Doce, você precisou, por conta dos seus compromissos particulares, né, morar em vários países, viajar bastante, e com isso você se ausentou do município em alguns momentos. Você acha que isso pode ser um fator negativo na sua campanha ou as pessoas vão saber diferenciar as coisas? Olha, esse negócio de morar fora do município, isso é conversa de grupo político, de pessoas maldosas que quer trabalhar a minha imagem diferente, certo? Aqui em Água Doce tem vários filhos de Água Doce que estão morando, por exemplo, em Vitória, ou que estão em outros países ou outros estados, e isso não quer dizer que ele deixou de ser filho de Água Doce. E eu não me considero um cara que mora fora do município. Por exemplo, eu tenho um empreendimento em Água Doce que já tem aproximadamente 5 anos, que eu gero acima de 30 empregos, que eu tenho trabalhado, tem funcionário aí que tem aqui de Água Doce, que trabalha nesse empreendimento meu há mais de 5 anos, entendeu? E posso comprovar pelas carteiras de trabalho. Sim. Então eu não acredito que eu não posso ser visto como um cara de fora, porque o cara de fora é aquele que mudou e nunca mais voltou no município, está lá para Rondônia, para outro lugar e não voltou no município. Agora um cara que tem casa no município, que tem lote, que tem terra, que tem funcionário, ele não deixou de morar no município. Não é verdade? Sim. Embora o meu ramo de atividade, já diz tudo, por exemplo, meu ramo de atividade é transporte. Se o caminhão meu quebra lá na Rondônia, eu posso ter que ir lá participar de algum evento, alguma coisa, para estar resolvendo. Entendeu? Sim. Se eu, por exemplo, eu tenho filho nos Estados Unidos, se eu tenho que ir nos Estados Unidos, eu tenho 2 filhos lá. Se eu tenho que ir lá, não quer dizer que eu deixei de ser de Água Doce. Eu tenho lá ver meus filhos, não é verdade? Sim. Então, assim, eu tenho filho meu que estuda em Governador Valadares, eu tenho filho meu que vai começar agora a fazer faculdade no Rio. E só para constar, né, as pessoas, para quem não sabe, você tem 9 filhos, se eu não me engano, é isso? Graças a Deus. 9 filhos, todos com contato, todos como, né, com aquele mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma atenção de sempre. Com certeza. Bacana isso daí. O Anderson, como tem sido a aceitação nas ruas aí, né, essa pré-campanha, porque na verdade não começou a campanha, mas ao mesmo tempo o relacionamento ele acaba acontecendo não só da sua parte, mas de todos os pré-candidatos, né, que querem disputar as eleições. Como tem sido a aceitação no dia a dia? Como eu disse no início, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Tudo tem um momento de Deus. Não adianta a gente querer uma coisa se Deus não quer, certo? E esse é o momento. As pessoas, eu não visitei uma casa em Água Doce ainda, ou no distrito todo, nessa pré-campanha, que eu não fosse convidado a ela. E muitos já tem até 30 dias que estão me esperando. E eu estou muito satisfeito, muito orgulhoso da aceitação que meu nome está tendo. Expectativa boa, então, né? Muito boa. Sim. Graças a Deus. A gente tem andado, tem sido bem recebido em todas as casas. As lideranças, a maioria são evangélicos, pastores. Então, assim, estou muito feliz e tenho certeza que a gente alcançando nossos objetivos, eu não vou decepcionar essa gente. A política de Água Doce do Norte, ela é diferente das demais? Você roda muito mais do que eu, você vai ter uma colocação melhor. Ela é diferente? Ela é mais apimentada? Não. Existem municípios que têm uma política diferente, a política mais quente. Por exemplo, Central de Minas, a política lá pega fogo mesmo. Deu até briga esses dias, eu vi uns vídeos que mandaram para mim aqui lá. Agora, Itamirinha também é a mesma coisa. Agora, a política daqui ela é mais suja. Sim, aí isso eu posso falar com você. Concordo com você. É uma política, assim, de muitas artimanhas sujas. Eu acho assim, o político de Água Doce, ele tem que ser mais, eu acho que em qualquer jogo que seja um jogo político ou qualquer outra coisa, eu não sou muito de jogar, mas assim, eu acho que tem que ser limpo. Eu tenho que ser seu adversário, mas eu não tenho que ser seu inimigo. Entendeu? Sim. Eu acho assim,
Temos que caminhar, entregar na mão de Deus e seja a vontade de Deus. Aquele que foi escolhido é o que vai ser. Eu não tenho que me beneficiar de artimanhas para poder vencer as eleições, por exemplo, denegrir a imagem do outro, caluniar, fazer armadilhas, tentar denegrir. Eu acho assim, é uma política suja. E outro assunto que repercutiu bastante, né, recentemente, um áudio onde você disse para uma pessoa que, se eleito for, pretende construir um aeroporto no Rio Preto. Isso gerou motivo de confiança de uns, outros deram risada. Eu quero que você comente sobre isso. Tem realmente a possibilidade de construir esse aeroporto? Ou foi num momento de descontração que você falou isso aí? Explique para a população a respeito desse assunto, por favor. Olha, o que eu tenho a falar com relação a isso, quem tenta diminuir a minha fala é porque ele não tem experiência, ele não sabe nem o que ele está falando. Agora, eu tenho certeza. Eu, se for contar em horas de voo que eu tenho, eu acredito que vai dar muitas horas. Então, eu tenho experiência. Eu tenho um filho meu que eu pedi para que ele... eu paguei um curso de piloto para ele em Barreiras, há um ano atrás, parece, uns 2 anos atrás. Na minha família, eu tenho um cunhado meu, que ele é um dos maiores mineradores do estado, que é casado com a minha irmã. Ele tem avião, a família dele tem avião, tem helicóptero, certo? Mas outros familiares meus também têm. Então, assim, eu não estou falando, quando eu falo em construir um aeroporto, eu não estou tirando isso do ar. Eu estou falando uma coisa real. Um aeroporto se constrói numa semana de terra. Se ele for asfaltar, lógico que ele vai durar um pouco mais. Mas é uma coisa tão simples de se fazer. Você faz isso numa semana. Eu vou para lá com as minhas máquinas mesmo e faço. Tendo uma área de 1.200 metros, aproximadamente acima de 800 metros. Dependendo da aeronave, aterriza. Dependendo da aeronave, por exemplo, aquele avião que se chama de avião garimpeiro, Sim. que se usa em garimpo. Aquele avião, ele aterriza com 300 metros. É tão simples fazer uma pista de pouso, ele aterriza numa área como aquela da Festa Cidade ali, ele aterriza. Não precisa de muita coisa, não, patrolou ali e está aterrizando. Então não é um bicho de 7 cabeças, uma coisa normal de se falar. Talvez acharam que você ia trazer um Boeing aqui da TAM. Não acredito que eles acharam. Na realidade, se quiser, a intenção deles, isso faz parte de um grupo político maldoso que não constrói nada, só destrói. Então eles tentam desarticular. Quando entra uma pessoa como eu, que quero colocar o meu município à frente dos demais, na verdade, a gente tem que estar com um passo à frente dos municípios vizinhos. Sim. Eu quero colocar o meu município no topo. Aí quando eu falo em melhorias para o município, eles tentam denegrir minha imagem, talvez me colocar como uma pessoa que não tem conhecimento daquilo que está falando. E eu provo que eu tenho conhecimento. E nesse mesmo áudio você chega a comentar a possibilidade de almoçar com o atual presidente Jair Bolsonaro semanalmente, né, para trazer recursos para a nossa cidade. Outro assunto que virou motivo de muita gente deu risada, verdade seja dita. Quando eu fiz esse áudio, né, que eu falei sobre isso num grupo político, eu quis dar a entender que eu vou ser um político, que eu não vou ser um político de depender para atravessar a rua de um político de Barra de São Francisco. Eu não vou ser um político, eu vou depender de um porta-voz. Eu quis dizer que, se possível, toda semana, se possível, eu nunca fui prefeito, eu vou estar com o governador, com o presidente. Se isso é possível ou não, eu não sei. Para mim, o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, para mim eles são homens igual eu mesmo, igual você. Então, assim, eu já fui empresário de banda, conheço vários empresários do ramo em São Paulo. Não acho isso um absurdo falar com o presidente, é interesse dele falar com o prefeito. Eu acho que o cidadão aguadocense, os políticos de Aguador, seus grupos políticos que tentam me colocar como isso é impossível, eu acho que eles têm que olhar no espelho e falar assim, eu posso mais. Entendeu?
Para mim, todo e qualquer ser humano, eles são os mesmos. Anderson, qual a diferença que você vê entre administrar uma empresa privada e governar um município? Acredito que tem a diferença, correto? A diferença é que a empresa privada, ela é mais difícil. Você sabe por quê? Por exemplo, eu tenho uma folha de pagamento mensal de aproximadamente 60 mil. Pode chover canivete, pode dar sol o ano inteiro, que eu tenho que apurar aquele dinheiro para poder pagar. Eu tenho que mover alguma coisa, vender um trem qualquer, receber de alguém, cobrar, para poder estar pagando aquilo ali. Agora a empresa pública não. A empresa pública é só se ordenar o pagamento, porque o dinheiro vem todo mês. Pode dar sol, pode dar chuva, pode... Então ela é bem mais fácil para ser administrada. É só você acertar as coisas. Não, tranquilo. Seu vice, né? Seu pré-candidato a vice, está confirmado, é o Gilson, né? Sempre. Gilson, eletricista, pessoa respeitada no município, né? Muito. E o que você tem a dizer então para a população nesse período pré-eleitoral, ainda como pré-candidato, e o que eles podem esperar do Anderson Transportes para a gente poder finalizar então esse bate-papo? O que eles podem esperar é o seguinte, que para mim é mais do que um sonho ser o prefeito de Água Doce do Norte. Porque eu quero colocar o meu município para se destacar na região. Meu município vai ser um município onde as pessoas vão ter o prazer de bater no peito e falar: eu sou aguadocense. Meu município não vai ter essa vergonha que tem hoje, que, por exemplo, o Pica-Pau, lá do Rio Preto, ficou 10 meses evacuando numa bolsa. 10 meses. Imagina você evacuando numa bolsa 10 meses, porque não tinha condições financeiras para pagar uma cirurgia, e um município tão rico como esse não tem um médico, não tem um incentivo, não tem um político, um vereador, um prefeito para correr atrás de resolver o problema de uma pessoa dessa, um secretário de assistente social. Nós temos aqui a nora do Coelho, que é meu amigo desde criança. O Coelho, para quem não conhece, a avó dele foi a primeira e a maior parteira desse município. A maioria dos homens desse município e mulheres passaram pela mão dela. A maioria das mulheres tiveram ela como médica. Hoje ela está com 100 e poucos anos. Está até internada. Deveria o município hoje, se fosse eu o prefeito, eu colocaria o município à disposição dela. Porque ela é um dos pioneiros desse município. Quando aqui não tinha médico, não tinha doutor, não sei das contas, não tinha ninguém, ela que fazia a função de um médico, para aliviar uma mulher. E a neta dela ficou 10 dias dilatando. Eu sou pai, eu sou esposo, certo? Sim. Você também não sei se você tem filho. Sim. Mas deve saber como é o sofrimento de uma mulher ficar dilatando, como ela perde noite de sono preocupada com aquilo. A família, o Coelho me ligou desesperado, falando comigo que estava preocupada até se o neto dele tinha morrido dentro da barriga dela, porque ela foi diversas vezes em São Francisco e foi jogada para Água Doce. E para ela ir ganhar esse filho, ela teve que sair às madrugadas numa ambulância para ir lá mendigar em Bar de São Francisco para ser atendida no hospital lá. Eu acho que isso é uma vergonha para nós, aguadocenses, certo? Sim. Aí, o que é pior, nós tivemos um filho de Água Doce emplacado lá como filho de Bar de São Francisco, que ele poderia ser um cidadão aguadocense e hoje não é, ele é cidadão francisquense. Então esse município nosso é uma vergonha, entendeu? Certas coisas. Só para a saúde aqui nesse município, se você não sabe, tem 850 mil mensal. Um plantão médico custa R$1.000, é um plantão médico. Eu falo que eu tenho vários amigos que é médico. Meu filho vai começar a fazer faculdade de medicina agora. Então assim, é R$1.000. Se você contratar 5 médicos, de segunda a segunda, de diferentes áreas, você gasta 150 mil mensal, sobra 700. Então isso é uma vergonha hoje, a gente pegar e ver o nosso município caminhando de joelho, o nosso povo andando de joelho. E é esse o motivo que eu vou fazer a Água Doce sorrir, entendeu? Se Deus me abençoar,
Eu quero colocar Água Doce no topo, eu quero mostrar para a região toda, é o meu projeto, eu quero mostrar para a região que o nosso município pode, que o nosso município vai ser uma vitrine para a região. Entendeu? Entendi. O Anderson, te agradecer então, né? Estivemos aqui com o Anderson Transportes, pré-candidato a prefeito de Água Doce do Norte. Te desejo boa sorte nessa caminhada. Eu sei que serão muitos obstáculos, tanto para você quanto para os demais. Esperamos, né, receber aqui os próximos pré-candidatos. O convite será enviado a todos. E fica assim. Muito obrigado a todos os ouvintes e a você também por ter me dado a oportunidade. Valeu, Anderson. Abraço.